Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, lembrando que hoje é sábado, 11 de novembro de 2023. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, pedindo ao Deus Todo-Poderoso que encontre a todos vocês revestidos de poder e abençoados por Ele. Eu quero ler hoje no livro de João, São João, no capítulo 1 e o verso 12. João capítulo 1 e o verso, a partir do verso 11, fala que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Graças a Deus por isso. Jesus veio para o que era seu, nesse caso os judeus, né? Mas os judeus não os receberam. Assim como nos dias de hoje tem muita gente que não recebe a Jesus. Mas a quem o recebeu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É muito comum hoje em dia as pessoas dizerem: todos somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. As pessoas têm Deus como se fosse um personagem fictício. Porque, na verdade, essas pessoas que dizem que são filhos de Deus, quando se deparam, quando há um encontro dos verdadeiros filhos de Deus com eles, há um embate. Embate como? Porque os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que os receberam e foram feitos filhos de Deus, começam a falar do Evangelho, começam a falar do Deus Todo-Poderoso, começam a falar do próprio Jesus. E são repelidos, são rejeitados, criticados, e pode até haver um embate corporal entre eles. Agora vejam só, como é que eu digo que eu tenho um pai? Alguém vem falar sobre meu pai e eu não quero ouvir. Eu falo mal dele, eu não aceito, porque isso, aquilo outro. Não quero ouvir. Que filho é esse que não gosta de ouvir falar do seu pai, das coisas boas que ele faz? Assim, são aquelas pessoas que não aceitam ouvir falar de Jesus Cristo. Dizem: somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, mas você não aceita ouvir falar no nome de Jesus. Você chega até a dizer que é mentira, que os crentes são loucos, os crentes não podem julgar. Só que os crentes falam, não são palavras criadas por eles, não. Os evangélicos não criam temas de si próprio para falar do nome de Jesus, da salvação. Não. Ele extrai daqui, da Santa Bíblia Sagrada, todas as coisas que falam e que as pessoas devem ouvir. Entretanto, elas não querem escutar. Ficam ariscas, reclamam, entendeu? Adulteram a palavra de Deus
para justificar os seus erros. E não escutam. Não escutam. Elas preferem, elas dizem sempre assim: eu nasci na minha igreja e nela eu vou morrer. Eu nasci na minha lei e nela eu vou morrer. Sem aceitar as leis, os mandamentos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Salvador deles também, mas que eles não querem aceitar isso. Então aquilo nos entristece muito, deixa os crentes, aqueles que levam a palavra às suas portas, que gritam nas esquinas das ruas, dentro dos templos, aos vizinhos, deixam tristes, porque não querem ouvir, não acreditam naquilo que estão dizendo. Mas também é um problema, uma coisa para resolver. Quem representa Cristo, Jesus, tem que representar uma vida sociável correta, para que os vizinhos nem ninguém os aponte como errados. Há um fato de grande importância, porque há crentes por aí, na verdade, que vivem desajustados e falam da palavra de Deus, dando liberdade para aquele ouvinte apontar o seu erro. Mas, meus irmãos, todo erro tem correção. E essa correção quem faz é o Jesus Cristo, quem faz é a palavra dele aqui. Todos nós somos passíveis de erro, né? Mas também podemos corrigir nosso erro, mediante a nossa consciência e o nosso querer, a nossa vontade. Então, para levarmos a palavra de Deus avante, com propriedade, nós temos que seguir as regras de Jesus. Assim como você, que se diz filho de Deus, quer ser filho de Deus realmente, você precisa aceitar o Filho do Deus Todo-Poderoso, nosso Jesus Cristo, como seu Salvador, como Salvador da sua alma, para poder ele reconhecer você como sendo filho de Deus, como reconheceu os judeus de antigamente, que os receberam de coração, que os receberam, ao ponto dele dizer: todos aqueles que me receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é muito importante. Então você, meu ouvinte, que quer ser filho realmente de Deus, vocês têm que aceitar a palavra de Deus, precisam aceitar, porque está escrito na Bíblia Sagrada a diferença entre filhos de Deus e aqueles que não são. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Existe uma diferença muito grande, mas que ao mesmo tempo torna-se fácil de se refazer, de se consertar, diminuir essa distância. É a aceitação do Evangelho de Cristo, pela sua fé. E não é por imposição das nossas palavras que vai dar o poder a você de aceitar Jesus, não. Porque isso vem pelo poder de Deus, como está escrito na Bíblia Sagrada. Não é por força que ninguém vai aceitar Jesus. Não. É o Espírito Santo que faz com que as pessoas aceitem o seu Filho Jesus. Então, se você quer ser filho realmente, não quer ser bastardo, não quer ser um filho errado, displicente, que não honra o seu pai, aceite Jesus, para se tornar filho de Deus, como Jesus disse. Agora tem uma coisa, filho. Ao momento que você é adotado por Deus, entendeu? Você passa a ser filho legítimo de Deus. Nos anais celestiais, vocês são escritos no livro da vida, até o momento em que vivem obedecendo a palavra de Deus. E para isso,
depois dessa adoção, você tem que andar segundo a palavra de Deus. Tem que adotar as regras, aceitar as regras do Espírito Santo para poder continuar nessa batalha, para poder fazer parte desse batalhão sagrado, esse batalhão que vive combatendo constantemente contra o pecado mortal das almas. Para evitar que elas sejam lançadas no fogo eterno, no lago de fogo que foi feito para o diabo e seus anjos. Isso não é uma história fictícia, apesar de ter muita gente que diz que é uma história fantasiosa, criada pela mente do homem. Não, é uma história editada pelo Deus Todo-Poderoso para a salvação das nossas almas. Então é preciso que a gente esteja bem preparados para o grande momento da nossa redenção. Do momento em que o nosso espírito se destacar desse corpo mortal, para no último dia, como disse o próprio Jesus, que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverás. Para nesse último dia da ressurreição, você ser ressuscitado e ir de encontro, ao encontro de Jesus dos ares, com todos aqueles que se fizeram filho de Deus. Trata-se do arrebatamento. Você já ouviu muitas vezes falar sobre arrebatamento. Mas não são todos que vão ser arrebatados, mas aqueles que esperam, que aguardam a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse é o meu recado. E se você, meu irmão, ou o ouvinte que esteja escutando, ainda não foi inscrito neste canal, faça uma inscrição, acione o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo se vocês gostaram, para que o YouTube reconheça que está sendo aceito por vocês. E eu agradeço, em nome de Jesus, se vocês fizerem isso. Compartilhem, que é muito importante também. E meditem na palavra de Deus, nessa história de vocês dizerem, todos nós somos filhos de Deus, quando na verdade não são. Só passam a ser filhos no momento em que vocês aceitarem o Filho de Deus, aceitarem Jesus como seu Salvador, para que ouçam espiritualmente ele falar, agora sim, aqueles que me aceitaram, eu vou dar-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E como eu sou filho de Jesus, de Deus, e vocês vão ser meus irmãos, vocês têm o direito a ser co-herdeiro comigo. E a herança daqueles que esperam Jesus não é pouca não, meu irmão. Não está aqui nessa terra enquanto a gente está vivo, não. Ela vem depois. E esse depois, sabe que Deus disse para alguém, aliás, na Bíblia Sagrada, que aquilo que os olhos não viram, aquilo que não subiu ao coração dos homens, das pessoas, é exatamente isso que Deus tem preparado para aqueles que o temem, que o respeitam e que esperam a volta do seu Filho Jesus. Para entrar na Nova Jerusalém Celeste, o único convite é esse: suas vestes todas brancas e o sangue do Cordeiro de Deus na tua testa. Modo de falar. Porque é através do sangue do Cordeiro de Deus que nós temos os nossos pecados, nossos erros, não importa quantos, perdoados por Jesus. É dessa maneira que todos nós, que todos terão acesso às bodas do Cordeiro de Deus. Que Deus te abençoe hoje. Meu irmão, não esqueça de meditar. Amanhã, e sempre. Essa foi a leitura de hoje. João 1, capítulo 12.
João 1, capítulo 2. Verifiquem na Bíblia e vocês vão ter uma resposta positiva. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.